E aí, meus amigos entusiastas do direito administrativo? Tema de hoje, iremos tratar do quê? Serviços públicos, notadamente dos serviços públicos delegáveis e indelegáveis. Legal. Só que antes de tudo, lógico, sempre a mensagem do dia naquele protocolo inicial. Vamos lá, gente, ó, nunca desista. Coisas boas levam tempo. E sempre parafraseando o saudoso Saramago. Não tenha pressa, mas não perca tempo. Legal, e aproveitando o gancho aqui, sempre eles, os meus contatos, para que vocês entrem em contato, mandem críticas, sugestões. Vamos lá, gente, ó. Instagram, e-mail, site, tem YouTube. E no YouTube, lógico, deixa aquele like e também lá se inscrevam no canal e também lá cliquem no sininho para que sejam notificados a cada nova publicação. Vamos lá então, gente, tem tema de hoje. Tema super importante, serviço público. A pergunta é o seguinte, o que é um serviço público no Brasil? Uma questão hipotética de prova. Serviço público no Brasil é somente aquele que a lei fala que é público. Certo ou errado? Serviço público no Brasil é somente aquele que a lei fala que é público. Correto por quê, gente? Serviço público no Brasil é aquele que a lei fala que é público. Não importa se o prestador é o Estado ou se o Estado ele delega a particulares. O Brasil adota um critério objetivo, ou seja, de acordo com critério objetivo, mesma coisa que critério material ou funcional, o que é um serviço público no Brasil? É todo aquele que a lei fala que é público. Não importa o prestador, se é o Estado ou se é o particular. Legal? Em alguns países, adota-se o critério subjetivo. Subjetivo, formal ou orgânico. Para tais países que adotam o critério subjetivo, para conceituar um serviço público, o que é um serviço público? Somente aquele que o Estado presta. Por quê? A partir do momento que você delega particulares, ele deixará de ser um serviço público. Legal. Outra provocação. Toda atividade que é de interesse público será conceituada como serviço público. No Brasil, toda atividade que é de interesse público será conceituada como serviço público. E aí, certo ou errado? Errado porque, gente, nem tudo que é de interesse público aqui no Brasil será conceituado como serviço público. Na verdade, o serviço público é apenas uma das 4 atividades típicas da administração e todas são de interesse público. Só para relembrar, não custa. Quais são as 4 atividades típicas da administração? Serviço público, 1. Polícia administrativa, 2. Intervenção na economia, 3. E também o fomento. Fomento, ajuda, o incentivo. Então notem que a administração pública tem 4 atividades básicas. Serviço público, o fomento, o exercício do poder de polícia administrativa e a intervenção na economia. E essas 4 atividades são de interesse público. E o serviço público é apenas uma dessas atividades. Então nem tudo que é de interesse público será classificado como serviço público. Muito bem. Gente, quanto à delegabilidade, nós temos o quê? Serviços públicos delegáveis e indelegáveis. Vamos colocar aqui então no papel, vamos lá, gente, ó. Então, quanto à delegabilidade, vem aqui minha filha, caneta, ó. Então, quanto à delegabilidade, nós temos o quê? Serviços públicos delegáveis, legal, e também temos serviços públicos indelegáveis. Então, quanto à delegabilidade, os serviços públicos podem ser delegáveis ou indelegáveis. Beleza. Professor, qual que é a diferença básica entre um serviço público delegável e um serviço público indelegável? Fácil. Serviço público indelegável, somente quem pode prestá-los, o Estado, não admite a delegação a particulares. Por exemplo, aqui, ó, segurança pública, por exemplo, aí polícia militar, né, polícia civil, polícia federal, enfim. Segurança pública é um serviço público indelegável, não admite-se a delegação a particulares. Outro exemplo, Defesa Nacional, Força Aérea, Marinha do Brasil e Exército Brasileiro também há. A Defesa Nacional é um serviço público indelegável. Agora, cuidado por quê? No serviço público delegável, quem é que pode prestá-los? O Estado ou ele pode o quê, gente? Delegar a execução a particulares. Nos serviços públicos delegáveis, ou o Estado irá prestá-los diretamente, ou a prestação será indireta, onde a execução é delegada a particulares. Beleza. E muito cuidado aqui, ó. Muita gente erra aqui, ó. Serviços públicos delegáveis exclusivos do Estado, que muita gente confunde com serviços públicos indelegáveis. E temos aqui também, gente, os serviços públicos delegáveis não exclusivos do Estado.
Calma lá então, serviço público delegável, ou o Estado presta, ou ele delega a execução a particulares. Legal. Serviços públicos delegáveis podem ser exclusivos do Estado ou não exclusivos do Estado. Professor, qual que é a semelhança entre ambos? Em ambos, o Estado pode ou prestá-los ou delegá-los a particulares, a execução. Qual que é a diferença? No serviço público delegável exclusivo do Estado, para o particular prestá-los, ele precisa de liberação estatal. Vou colocar aqui, ó, com liberação estatal. Com liberação estatal. O particular, você só pode prestá-los se você tem uma liberação do Estado. Por exemplo, comprar uma Kombi usada e começo do nada. E o motorista, minha sogra cobradora, fazendo lá um itinerário transporte coletivo aqui em Floripa, sul da ilha, para quem conhece, aqui sul da ilha, né, Rio Tavares, Universidade Federal de Santa Catarina, tarifa social 50 centavos, ou cante uma canção, ou pague o que puder. Eu posso, do nada, comprar uma Kombi e começar a fazer um transporte coletivo? Não, porque, embora o transporte coletivo até seja um serviço público delegável, ou seja, o Estado pode delegá-lo a particulares, é um serviço público delegável exclusivo do Estado. Por quê? Porque para que eu possa explorá-lo, eu particular, né, o serviço em questão, qual que é a regra? Eu venço uma licitação e celebro um contrato de concessão ou de permissão, onde o município delega, por um certo tempo, a exploração pelo particular do transporte coletivo. É fundamental que eu obtenha uma outorga, uma liberação estatal, tá? A dica é a seguinte, dica do prof. Depois vejam lá, vou colocar aqui, gente, ó, vale a pena, tá? Vamos mudar a cor. Depois vejam lá o artigo 21 da Constituição Federal, principalmente, ó, incisos 11 e 12. Por quê? O artigo 21, incisos 11 e 12 da Constituição Federal, eles vão tratar do quê? De serviços públicos exclusivos da União. São serviços públicos em que quem libera a execução é a União. E um detalhe, em todos eles é necessária uma prestação com padrão nacional, tanto que é a União que libera a prestação a particulares. Por exemplo, telecomunicações, transporte rodoviário, por exemplo, internacional, interestadual e por aí vai, tá, gente? Então é um rol de serviços públicos exclusivos da União. Ou a União presta, direta ou de forma indireta, aí delegando a particulares, tá? E rol de serviços públicos exclusivos da União é um rol taxativo, é só o que tá ali. Beleza. Lá no artigo 25, lá no parágrafo 2º, também da Constituição Federal, temos um rol exemplificativo de serviços públicos exclusivos do Estado. Artigo 25, parágrafo 2º da Constituição Federal, é um rol exemplificativo de serviços públicos exclusivos do Estado. Lá fala-se em gás canalizado. Ou o Estado presta ou delega execução a particulares, é um rol meramente exemplificativo. E por fim, gente, ó, lá no artigo 30, inciso 5º da Constituição Federal, o que nós temos? Uma menção a um serviço público exclusivo do município. O município, você vai prestar diretamente o que é de interesse local, né? O município, você presta diretamente ou delega a particulares o que é de interesse local. Por exemplo, aqui o transporte coletivo que tem caráter essencial. O artigo 30, inciso 5º da Carta Magna estabelece: o município, você, fofo, você prestará diretamente ou delegará a particulares o que é de interesse local. Por exemplo, o transporte coletivo que tem caráter essencial. Então não se esqueçam, rol de serviços públicos exclusivos da União, rol taxativo. E rol de serviços públicos estaduais e municipais, né, serviços públicos exclusivos, são rols exemplificativos. Beleza. Outro ponto. Os estados, eles têm uma competência residual. Se a delegação ao particular daquele serviço público exclusivo não couber à União e não couber ao município, sobra para os estados. Legal. Professor, e o que é um serviço público não exclusivo do Estado? É aquele, né, delegável também, só que para o particular prestar, ele não necessita de uma liberação estatal. Não é a festa do caqui também, né? Vai ter fiscalização. Só que nesse caso aqui, o particular, ele não precisa de uma liberação estatal.
é desnecessária uma outorga, uma liberação do Estado. Ele não precisa. Exemplo, gente, ó, de serviço público não exclusivo do Estado, a complementação da saúde e da educação. Complementação da saúde e da educação, por exemplo, eu quero aqui no município instalar uma clínica privada complementando a saúde. Eu quero aqui instalar um colégio particular complementando a educação. Você é empresário, não precisa participar de uma licitação, vencê-la e celebrar com o município um contrato de concessão ou permissão, explorando aquela atividade por alguns anos, não. Basta que você cumpra a lei vigente no que tange à saúde e à educação para que você instale aqui no município uma clínica privada ou um colégio privado complementando respectivamente a saúde e a educação, tá? Mas professor, calma lá, eu só inauguro lá o meu colégio, a minha clínica privada, se eu obtenho um alvará de licença do município. Não seria o município, nesse alvará, delegando para o particular o serviço público? Não, gente. Esse alvará de licença decorre do poder de polícia administrativa. Não tem nada a ver com a liberação da atividade, né, com a delegação da atividade para o particular. O que o município quer saber? Se a sua clínica, se o seu colégio tem lá acesso para cadeirante, extintores de incêndio, saídas de emergência. Não tem nada a ver com a delegação do serviço público e sim aí é uma exigência do poder de polícia administrativa. Legal. E para fechar a conta aqui, ó, uma questãozinha, só para que vocês vejam a vida como ela é. Por exemplo, aqui uma questão do CESP, ó. Por expressa determinação constitucional, devem obrigatoriamente ser diretamente prestados pelo Estado os serviços postal de aproveitamento energético dos cursos d'água e de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais. Errado por quê, gente? Errado por quê? São serviços públicos delegáveis. Admite-se a execução também por particulares, tá? E não a execução obrigatória e direta aqui pelo Estado, tá? E só para complementar, são serviços públicos exclusivos da União. Depois vejam lá no artigo 21, incisos 11 e 12. Quem libera a prestação a particulares é a União, através de concessões, permissões ou até autorizações. Tudo bem, meus amigos? Paro por aqui então, ó. Beijo no coração, até o próximo vídeo. Valeu!